Lucas, capítulo 24, versículo 36 a 49. Diz assim a palavra do nosso Deus: falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Verso 44. A seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Até o verso 49. Vamos fechar os olhos mais uma vez. Senhor, que a Tua palavra seja entendida pelo nosso coração e mente, por causa da ação do Teu Espírito. Fala conosco, em nome do Jesus ressurreto. Amém. Irmãos, os discípulos ouviram a notícia de Maria Madalena, como nós lemos em João, de que Jesus havia ressuscitado. 2 discípulos que seguiam a Jesus no domingo, antes de saberem ou de verem a Cristo ressurreto, eles estavam voltando de Jerusalém para Emaús, e é exatamente este capítulo, os versos anteriores, a partir do verso 13 até o verso de número 35. Jesus encontra com eles, eles reconhecem Jesus, voltam para Jerusalém, de Emaús a Jerusalém, e anunciam que Jesus ressuscitou, mas os discípulos ainda não conseguem crer, perceber. Estando eles reunidos na mesma casa, Jesus aparece para estes homens. Jesus se revela aos discípulos. Ele já havia feito isso. Quando ele chamou André, viu ele embaixo de uma figueira. Quando ele chamou Pedro na pesca maravilhosa, se revelou dentro de um barco cheio de peixes. Quando ele chamou Levi, ou Mateus, foi ele cobrando impostos e sendo desprezado pelo seu povo também. Jesus já havia se revelado aos seus. Jesus já tinha se mostrado como o Filho do Homem e falado da sua obra. Mas agora, diante da perspectiva da condenação no Sinédrio, da condenação pelo Império Romano, do sofrimento que ele enfrentou diante dos opositores, das humilhações que Cristo sofreu, diante da ameaça que a cruz causava para todos aqueles seguidores de Jesus, pela forma como ele morreu, os discípulos estavam tristes, incrédulos, decepcionados. O Jesus que se revela a eles é o Jesus ressurreto. É o Jesus que eles não imaginavam. A nossa imaginação pode produzir coisas incríveis. A nossa imaginação pode produzir ideias sensacionais.
mas completamente equivocadas e distorcidas da realidade. Jesus agora se apresenta, não mais em seu estado de humilhação, mas em estado de glória, ressurreto. E quando Jesus faz isso, irmãos, nós aprendemos com ele. O Jesus que ressuscitou se revela a nós através dos evangelhos, nos convencendo pelo Espírito Santo, nos fazendo experimentar dos seus mandamentos. Jesus se revela aos seus discípulos, Jesus se revela à sua igreja. E quando ele faz isso, em primeiro lugar, ele proporciona paz. Jesus, ao se revelar, o Jesus ressurreto, ao se mostrar e se fazer conhecido e visto, vivo, proporciona paz. O versículo 36, Jesus saúda, uma saudação comum entre os judeus. Jesus aparece entre eles, enquanto eles discutiam com os discípulos de Emaús, enquanto eles ainda falavam daqueles acontecimentos, Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. É interessante que esta é uma saudação que faz todo sentido. Hoje pela manhã, ao falar de um texto correlato do Evangelho de Marcos, nós vemos que os discípulos estavam em tribulação, os discípulos estavam incrédulos, e aqui é o mesmo caso. Eles estavam tão tristes que não conseguiam crer, eles estavam com temor, eles estavam com medo da cruz. Agora Jesus aparece e diz: paz com vocês, paz que esteja com vocês. Meus irmãos, minhas irmãs, a situação é a do verso 37. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito, uma visagem, como diz os antigos, uma alucinação de um espírito de Cristo. Eles estavam admirados e estavam atemorizados. Nós nos impressionamos com coisas, e nós fazemos isso justamente por causa da nossa falta de percepção e limitação espiritual. Jesus tira todo o temor. Eles estavam aterrorizados, eles estavam com dificuldades, eles estavam perturbados, mas Jesus se apresenta dizendo: paz com vocês, eu estou no meio de vocês, paz seja convosco. Toda a perturbação, todo engano, todo terror se dissipa com a presença de Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 14, quando Jesus está falando da sua morte e da sua ressurreição, no versículo 1, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Jesus é a resposta para o coração perturbado e aflito. Só Jesus proporciona paz verdadeira no mundo em conflito. No lugar da ameaça que os discípulos de Jesus sofriam ou estavam com medos, Jesus é aquele que dá a paz, porque ele vive. A condenação do Sinédrio, a condenação de Pilatos, a morte na cruz, os chicotes, os açoites, as blasfêmias, todas essas coisas ficaram para trás, porque ele está vivo e ele está no meio dos discípulos. Irmão e irmã, no meio da sua perturbação, das suas crises emocionais, existenciais, diante da tristeza que pode cercar os seus olhos e o seu coração,
da confusão que pode ser promovida diante das suas expectativas para a vida e que estão sendo frustradas. Saiba de uma coisa real, que o Evangelho nos ensina: Jesus vive e está no nosso meio, e só Ele, só nele e por meio dele podemos ter paz. Ele é o príncipe da paz. No Evangelho de João, no capítulo 14, no mesmo capítulo em que ele pede: olha, credes no Pai, crede em mim, não fique com o coração perturbado por causa das coisas que vão acontecer. No mesmo capítulo do Evangelho de João, 14, versículo 27, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou igual o mundo dá. Eu não dou igual o mundo dá. A paz de Cristo é real, porque está baseada nele e no que ele proporciona, pois ele garante a vitória sobre a morte e sobre o pecado. Ele é o Senhor da paz, porque nos reconciliou com o Pai. O apóstolo Paulo entende tão bem isso, que é na carta de Paulo aos Romanos, ele diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Jesus está em nosso meio, e Ele vive. E a paz. Irmãos, segundo acontecimento do Jesus que se revela, o Jesus ressurreto que se revela à igreja, além de proporcionar paz, é dissipar a dúvida. A dúvida pode ser um grande problema, porque a dúvida pode estar associada com a falta de desejo de compreender, ou por preguiça, ou por má vontade, falta de desejo de entender, ou por pecado. O fato é que a dúvida sempre pode estar aliada à incredulidade. Não significa que um cristão, discípulo de Jesus, entenda de tudo ou saiba de tudo. Na verdade, um verdadeiro discípulo de Jesus entende que não sabe de nada, e que humildemente busca a sabedoria que vem do alto em Cristo Jesus. Mas significa que não há espaço para caminhar com Jesus, crer em Jesus, com dúvida que produz incredulidade. Jesus se apresenta no meio deles, e no versículo de número 37, vendo que eles estão com o espírito perturbado, vendo que eles estão atemorizados, Jesus se mostra. Vocês não estão tendo uma visão, uma visagem. Não é um fantasma, não é um espírito. Eu ressuscitei, olhem para mim. Não é isso que diz o versículo 38? Mas ele lhes disse: porque estáis perturbados e porque sobem dúvidas ao vosso coração. Mesmo vendo Cristo, havia espaço para dúvida no coração. E havendo espaço para essa dúvida no coração, há espaço para a incredulidade. A pergunta de Jesus é uma pergunta para solucionar o problema. Então ele se revela: vede as minhas mãos, vede os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E aqui vem um mistério glorioso do Evangelho. Jesus é 100% Deus, 100%. Mas também 100% homem. Após a sua morte e ressurreição, Jesus ressuscita com as duas naturezas. O Deus glorioso e eterno, mas também o homem glorificado. Ele tem corpo, ele tem mão. Peguem, apalpe. É verdade que este corpo é espiritual e glorificado, mas é um corpo real. Jesus é 100% homem e 100% Deus, e por isso
Ele é o sumo sacerdote perfeito. Ele é o Filho do homem, o sumo sacerdote que adentrou os céus, o Santo dos Santos, e intercede pelos seus. Jesus não é apenas um espírito iluminado de luz, como dizem os kardecistas. Jesus não foi apenas um mestre do passado, que trouxe sabedorias e palavras que deixaram sábios da época de boca aberta. Ele é mais do que isso. Ele é o Messias. Ele é o Filho do homem. Ele é o descendente de Davi. Ele é o próprio Deus que se fez carne, o Filho unigênito, na sua natureza divina, nos reconciliou com o Pai. Na sua natureza humana, tomou o nosso lugar, tomou o cálice da ira em nosso favor. Jesus se apresenta e tira a dúvida do coração dos seus seguidores. Quantas dúvidas permeiam os nossos corações sobre Cristo, sobre a fé? Quantas dúvidas você pode ter sobre questões espirituais? Veja bem, isso não é um problema, desde que você recorra àquele que tira toda dúvida, que nos ensina. O convite de Jesus para seus seguidores era Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e vocês acharão descanso para a vossa alma. Tire suas dúvidas aos pés do Mestre. Ore por aquilo que às vezes você não entende, não compreende. Vá às Escrituras, aprenda do Evangelho. Não seja o tipo de crente que diz: um dia Jesus falou, 2000 chegará, 2000 não passará. Não seja o tipo de crente que diz: quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. Quem disse isso não foi Jesus, foi a Pite. Embora faça todo sentido com o cristianismo. Não seja esse tipo de crente que tem dúvidas no coração e está satisfeito com elas. Jesus pergunta insatisfeito aos discípulos, no meio deles, vivo e ressurreto: por que tanta dúvida no coração de vocês? Sou eu. Meus irmãos, minhas irmãs, o evangelista João, na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 1, vai dizer assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Jesus. Isso é tão presente na vida dos discípulos que João usa isso em uma das suas cartas para a igreja da Ásia. Jesus come com eles. Jesus gosta de comer. Verdade. Comeu na casa de Zaqueu. Deve ter sido um banquete. Ele comeu no vale onde o povo o seguia, na beira do mar da Galileia. E ele fez uma multiplicação de pães e peixes e comeu com este povo. Jesus comeu a Páscoa com os seus discípulos e na Páscoa apresentou o pão e o vinho como um símbolo, um memorial, mas também um alimento espiritual para lembrar da morte, da entrega e da aliança que ele fez por nós, para a nossa salvação. Jesus come peixe e mel. Um fantasma não come.
Jesus é 100% Deus, mas 100% homem. E Ele agora está no trono dos céus e intercede por nós. Ele conhece você, sabe das suas necessidades. Por isso, não fique em dúvida, porque o caminho da dúvida é parceiro da incredulidade. Terceiro lugar, se Jesus tira a dúvida, o Jesus que se revela, o Jesus ressurreto, traz entendimento. Ele tira a dúvida de qual maneira? Sabe aquele tipo de resposta que a gente procurava nos pais da gente e às vezes eles não sabiam responder e falava, por que sim? Eu fazia isso, pai, por que isso? Pai, por que aquilo? E meu pai às vezes não sabia responder e ele respondia assim, porque sim, macho. Não é isso que Jesus faz. Jesus questiona a dúvida deles, se apresenta para tirar as dúvidas deles. E o que Jesus faz? Traz completo entendimento sobre quem Ele é, sobre a sua obra, sobre as Escrituras. Observe, a partir do verso 44. A seguir Jesus disse, são estas palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus está com homens confusos, com homens com dúvidas, e o que Jesus faz? Apresenta-lhes as Escrituras. Não é a primeira vez neste capítulo que Jesus fez isso. Ele fez com os discípulos em Emaús, que voltavam tristes, abatidos e decepcionados. E Jesus começa através de Moisés, dos salmos e dos profetas, a anunciar tudo sobre o Messias. O coração daqueles homens arde, queima. Agora, Jesus faz isso com os apóstolos e os demais que estão reunidos. Jesus disse, olhe para Moisés. Moisés falava de mim. Olhe para os salmos. Eles testificam de mim. Vejam os profetas. Eles apontavam diretamente para mim. Jesus ensinou as Escrituras. Porque as Escrituras é suficiente para a nossa instrução. Sempre foi para o povo do Antigo Testamento e para o povo do Novo Testamento. Você quer progredir na fé, crescer na fé, não fique longe das Escrituras. Você quer servir a Deus, conheça as Escrituras. Não seja só alguém bem intencionado. A igreja não precisa de pessoas bem intencionadas apenas. A igreja precisa de pessoas que amam a Escritura, que amam a palavra de Deus, porque são as palavras de Deus que testificam dele, que revelam o caráter dele. Por isso que Jesus no seu ministério fala para os fariseus, vocês erram em não conhecer as Escrituras, e por isso vocês também não conhecem o poder de Deus. Jesus traz entendimento, e Ele faz isso através da palavra de Deus. A lei de Moisés, os profetas e os salmos. Quantos salmos você já orou? Eu aprendi com um pastor alemão, que não latia. O nome dele é Dietrich Bonhoeffer, e eu não conheci ele pessoalmente, porque ele morreu em 1945, uma semana antes da guerra acabar, contra os alemães. Ele morreu numa prisão, mas nos escritos haviam orações, e foi publicado um livro, Orando com os Salmos. Você já aprendeu a orar com os salmos da Bíblia? Você sabia que Jesus orou os salmos da Bíblia, inclusive na cruz? Olhem para os profetas do Antigo Testamento. Eles não são videntes. Eles apontam para o Messias. Isaías 53, que lemos na liturgia deste culto, é uma prova disso.
Jesus dá entendimento para os seus seguidores. E ele faz isso através da sua palavra. Para de correr atrás de cartomante gospel. Para de correr atrás de bruxaria e voodoo espiritual de igreja evangélica. Isso não é nosso. Para de querer ciganos que leem não só as mãos, mas o coração e a mente de um futuro seu, previsível por causa do ídolo do seu coração. Busque entendimento na palavra, e a palavra está revelada para que tudo que a gente precisa para seguir a Cristo, para viver por Cristo, para amá-lo e obedecê-lo e viver no seu reino, está dado e revelado a nós. Tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela consolação das Escrituras sejamos consolados. Romanos capítulo 15, versículo 4. Jesus se revela dando instrução. No versículo 46, ele disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. A missão do Messias não era um trono humano. A missão do Messias era a cruz. E os discípulos desprezavam e não entendiam isso. Agora observe algo fantástico. O versículo 47. E em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Esta é a razão do Messias. Jesus traz entendimento. Quarta e última ação do Cristo que se revela, do Cristo ressurreto que se revela a nós. Fazer testemunhas. Sim, Jesus foi assunto aos céus. Jesus avisou os discípulos que subiria para o trono de Deus. Mas ele faz testemunhas. E essas testemunhas, elas têm um propósito de manifestar a Cristo. E este é um chamado não para pregadores apenas, não para teólogos e pastores. Este é um chamado para a igreja, para a comunidade dos discípulos. Homens e mulheres, jovens e crianças, velhos, são testemunhas de Cristo. Versículo 48, Jesus diz: vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus faz testemunhas. O testemunho não é sobre você ou sobre os discípulos. O testemunho não foi do aperto que eles passaram quando fugiram de Jesus com medo. O testemunho não é do que eles fariam com seus esforços pessoais. O testemunho era a vida deles entregue sobre o que Cristo, quem Cristo era, o que Cristo fez e o que Ele fará a quem eles pregarem. Nós somos chamados para entregar a nossa vida como um martírio para poder testemunhar. Não se engane com a falsa sensação de que pelo fato de você fazer faculdade, praticar esporte, talvez você seja um bom atleta como eu. Eu descobri que eu tenho aptidões atléticas. Fui jogar beach tênis em janeiro. Eu falava mal do beach tênis. Aí fui jogar, me apaixonei. Ganhei da minha sobrinha que ganhava de todo mundo. Comemorei. E estou querendo fazer uma quadra de beach tênis lá na chácara da igreja. Quem quiser, me ajude. Vamos fazer uma... Como é que faz o negócio de campeonato? Uma cumbuca? Vamos fazer uma cumbuca dos presbiterianos. E aí vocês vão conhecer minhas aptidões. Talvez você confunda o fato de você fazer faculdade,
ter uma profissão brilhante, de você ter conquistas como comprar uma casa ou um carro novo, ou até mesmo conhecer uma mulher linda e se casar com ela, ter filhos. Talvez você confunda estas coisas com o propósito da sua vida. O propósito da sua vida não é esse. E todas essas coisas não fazem sentido se nelas e com elas você não testemunha aquele que vive, que ressuscitou e que se revela a você. Pedro nunca mais voltou a ser pescador. Ele se transformou apóstolo e apacentou o rebanho de Cristo. João nunca mais voltou a ser quem era e ter uma sociedade de barcos. Levi não voltou para a banca de impostos. Estes homens entregaram a vida, o testemunho de Cristo. É isso que se espera da igreja. O problema da igreja é que a igreja quer testemunhar a si mesma, as bênçãos que Deus pode dar a elas, as vantagens que elas podem ter, mas não a Cristo. Testemunhemos a Cristo. Pastor, mas o senhor está falando assim, mas não sei falar. Eu não sou muito bom para falar. Pastor, eu não tenho tanta aptidão. A capacitação vem do alto. Jesus mesmo faz uma promessa no verso 49. Permanecer em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aqui é uma alusão clara que Jesus está fazendo ao livro de Atos, no dia do Pentecostes, quando os discípulos estavam reunidos em oração e o Espírito Santo desceu sobre eles e os capacitou com poder e autoridade para testemunharem de Cristo. O poder da igreja não é para ser usado em seu bel prazer. O poder que vem sobre a igreja não é para ser utilizado institucionalmente. Existem instituições que querem institucionalizar o poder de Deus e fazer isso para o crescimento denominacional. Deus é livre e o seu Espírito é livre, e é o Espírito Santo dele que capacita a igreja para fazer testemunhas. Eu espero que nesta noite de Páscoa, sentados à volta desta mesa, sejamos tomados pelo Espírito do nosso Senhor. Para quê? Nós somos testemunhas. Testemunhas de quem Ele é. Testemunha do que Ele fez. Testemunha do que Ele ordenou. Não se contente com nada menos do que isso. Nós precisamos disso. Faz parte da função da igreja. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.